Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos na nossa série falando sobre batalha espiritual e nesse vídeo nós vamos falar sobre combate, amém? Então, você já sabe, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike e deixe aí também os seus comentários, é sempre bom ouvir o que você está entendendo sobre esse assunto. Vamos para o vídeo então. Comigo aqui, pastor Fábio Zait, pastora Elisângela Zait, que está conosco aí fazendo essa participação aqui nessa temporada. Combate, hein? Vamos lá. Capítulo 6 de Efésios, verso 13. A palavra vai nos dizer, Paulo vai nos falar assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes feito tudo, permanecer inabalável. Vamos falar um pouquinho desse combate? O primeiro texto que eu quero usar aqui é um texto de Timóteo, né? O texto base é Efésios, mas a gente tem outros textos aqui. Eu quero usar um texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé, a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo rejeitá-las, naufragaram na fé. Né? Em outro texto aqui também de Timóteo, capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer para Timóteo: porém tu, homem de Deus, foge dessas ciladas, né? As ciladas da juventude, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate a boa batalha da fé e toma posse da vida eterna. E ainda em Timóteo, agora na segunda carta, no capítulo 4, agora Paulo falando dele, né? Na primeira vez ele está dirigindo uma orientação ao seu discípulo Timóteo, agora ele está falando dele, no capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, o momento da minha partida se aproxima, jeito, né, poético de falar da morte, né? Já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, olha aí. Né? Se Jesus não voltar antes, né, e eu for levado, eu vou querer falar essas frases nos últimos dias. Né? Quais serão suas últimas palavras? Eu quero dizer isso aqui, rapaz, é muito poético, né? Já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima, combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. E então, pastor Zait, combate o bom combate. O que a gente pode falar sobre isso aí no âmbito da batalha espiritual? O que é combater o bom combate? Do que Paulo estava falando para Timóteo aí? Combater e ir para frente, né? É você se determinar a lutar, né? A enfrentar alguma coisa. E no nosso caso, o nosso inimigo. E se a gente não se propõe a batalhar, a lutar, entrar em guerra, nós entramos numa vida onde o inimigo ele sempre vai propor alguma coisa para a gente não lutar contra ele. Alguma coisa que nos seja conveniente. E aí nós vamos nos posicionar de uma forma a ficar tranquilo, né? Ou a gente entra no ceticismo, né? E não acredita mais, não tem mais. Bom, então o combate é você ir para cima do inimigo, é você se propor a lutar, né, e não esmorecer, né, permanecer mesmo de pé na batalha o tempo todo. Uma das estratégias do inimigo para que você não lute contra ele é trazer algo que seja conveniente para a gente estacionar, esmorecer, não mexer com ele. Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, né, e o inimigo então se levantou contra eles ali no deserto, uma das estratégias do inimigo foi colocar mulheres ali para o povo
os homens de Israel para eles se prostituírem com elas, né? Então aquilo foi conveniente para aqueles homens de batalha. E eles relaxaram ali as suas mãos de guerra, né, para viver uma coisa que foi conveniente naquele momento para eles. Então o inimigo ele vai trazer alguma coisa que seja conveniente, que seja, sabe, que a alma vai gostar, que vai trazer uma certa recreação ali para nós, vai ser divertido, vai ser algo que a alma mesmo ela vai ficar cativa naquilo e não vai combater, né? Porque para combater esse bom combate, você tem que estar disposto, né, a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus dia após dia, né, num processo de ser vigilante, né, de submeter-se a Deus para que o diabo possa fugir. O Salmo 84:11 também diz que Deus não nega bem nenhum aquele que anda em integridade. Então, ser íntegro, comportar-se com decência, né? Como Romanos 13:12 vai declarar. E 2 Timóteo 3:12 diz que devemos viver também em devoção, uma vida buscando andar na santidade, né? E defender a fé. Judas 1:3 fala que nós devemos batalhar pela fé, né? Pela santíssima fé, né, que nós temos. Então esse processo de viver é um processo de viver em batalha, na verdade, né? Engloba tudo isso, né? Combater o bom combate. Eu fico assim muito impactado com a insistência também de Paulo mostrar para Timóteo que é isso, a vida cristã, ela é um combate, que existe de fato um outro lado militando também, não é? Para que a vontade de Deus não seja cumprida, para que o propósito de Deus não seja realizado. Então eu vejo Paulo insistentemente dizendo, olha, é para isso, vamos lá. A vida cristã não é um passaporte da alegria do parque de diversão, não. A vida cristã é um alistamento para uma batalha, para uma guerra. E o inimigo está aí, ele não está brincando nessa batalha, ele está guerreando com as armas dele. E nós precisamos assumir essa vestimenta. E isso confronta muito, né? E aí eu queria ouvir um pouco a pastora Elisângela nesse sentido. Isso confronta muito a realidade de fé cristã que muitos cristãos dos nossos dias eles vivem, né? Uma boa parte do universo dos cristãos do nosso tempo, eles vivem uma vida cristã muito mais fundamentada em alcançar determinadas coisas em Deus, determinadas bênçãos, determinadas conquistas, vitórias, determinadas situações das quais correspondem a necessidades naturais que tem, do que de fato preocupados em se enganjar numa guerra. Há muito mais ensinamento e convocações para as pessoas estarem sendo, vamos dizer assim, levadas a refletir que a sua vida cristã é meramente um lugar de pedir coisas. Então, olha, venha participar dessa campanha para alcançar isso, para ter isso, para conquistar aquilo. Então, a gente vê convocações o tempo inteiro, sendo muito mais convocações existindo para levar as pessoas a serem pedintes o tempo inteiro ali, eu preciso disso, eu preciso daquilo, do que sendo convocadas para se enganjar para um propósito, para uma guerra que não tem a ver, talvez, com o que ela está vivendo, mas é uma guerra que Deus quer que a gente se enganje. Cara, o que eu tenho a ver se o bairro onde eu moro está tendo tráfico de droga? Bom, se você está engajado com o que a vontade de Deus manda, você tem tudo a ver com isso. Não é? Você não vai esperar um filho seu ir lá e usar droga. Não tem a ver só com a minha necessidade. Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso, pastora. Sobre a realidade da cristandade dos nossos dias. Por que essa turma não quer guerrear as guerras de Deus? Não quer mesmo. E muitas vezes eles pensam assim, eu estou numa luta financeiramente.
Então, eu vou guerrear aqui, vou começar a orar para que minha vida financeira resolva. Aí, quando eles pensam assim, não, resolveu alguma coisa, aí para de guerrear. Aí, agora eu vou guerrear porque eu estou com problema na saúde. Então, fica nesses impasses o tempo todo, né? Guerreando, acaba uma guerra, para. Aí, quando eles pensam, não, agora eu estou em outra guerra, não vê deles, né? E para de novo. Mas o apóstolo Paulo não fala isso, não. Quando ele estava, né? Já viu que já estava... Ele sentiu, como é que ele estava tão ligado com Deus que ele sabia que ali é a hora dele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas, na verdade, nós estamos o tempo todo em guerra, né? O tempo inteiro o inimigo está com as estratégias dele e nós precisamos entender qual é essa guerra que nós estamos. Né? Em que área, como foi falado acho que no primeiro vídeo, em que área que eu estou lutando nesse momento? Não é eu luto uma lutinha e paro. Aí agora eu vou ficar de boa. Quando eu tiver uma necessidade a qual Deus ele trabalha na minha vontade, aí sim, eu vou de novo. Aí eu me levanto de novo para a guerra. E não é assim. Você não está no exército para fazer a sua vontade. Nem eu estou no exército para fazer a minha vontade. Eu estou no exército para poder fazer a vontade de Deus. Né? Ele é o comandante, ele é o general. É ele que vai dando a estratégia, ele que vai dando o comando, ele que diz é assim ou não é, só vai agora só defender, agora não, agora você vai atacar, é assim, é de outro jeito. E eu vejo muito hoje, uma pessoa ligou para mim e disse assim, olha, eu queria muito ouvir Deus através da sua vida, eu quero muito falar com Deus, quero muito falar com o Papai do Céu, eu quero muito ouvir Deus, né? Eu preciso conversar com você. Não, você não precisa conversar comigo, não. Você precisa conversar com Deus. Se você quer ouvir Deus, você ora ao Senhor, vai ler a palavra de Deus. E às vezes as pessoas pensam isso, que você trabalha nessa área de libertação, Deus, né, te chamou e você começa, são experiências, Deus vai te dando, não pode viver de experiência. Né? A experiência vai te dar discernimentos, você vai ter uma visão mais apurada, né? Às vezes você consegue entender, às vezes no reino natural, porque você começa a observar. Mas você não é mãe de Ná Gospel, que vai orientar ninguém, não. Você pode ajudar na intercessão, você pode ajudar dando uma palavra ali que Deus vai te orientar, mas a pessoa precisa ter o altar dele. A pessoa precisa ter uma comunhão com o Senhor, tem que despojar do velho homem, renunciar, entendeu? Então, assim, eu acredito, sim, que com uma oração, eu acredito, sim, que se você fazer um propósito, Deus te abençoa financeiramente, Deus, né, te cura. Eu já fui curada várias vezes, né, de algumas enfermidades, eu acredito tudo nisso daí. Mas não vamos dizer, mesmo doente fisicamente, Deus ele continua sendo Deus. Né? Não é porque eu estou doente, não, eu não estou preparado para a guerra. Eu estou doente fisicamente. A minha batalha, ela é espiritual. Assim, o meu espírito não deve estar doente. Eu tenho que estar com o espírito fortificado em Deus. Então é isso. Eu acho muito, acho que a expressão que você usou, achei muito, muito, muito boa. A maioria não, eu não quero usar essas expressões, mas assim, parte do nosso universo cristão, de pessoas cristãs, só está interessada em lutar as lutas, as batalhas, as guerras que dizem respeito às suas necessidades. Então, se essa batalha, se essa guerra tem a ver com a minha necessidade, eu vou lutar, eu vou guerrear. Mas e quando se trata de uma luta que fala de uma necessidade de Deus, que Ele tem para o reino dEle, não há a mesma disposição. Né? Não há a mesma inclinação, não há a mesma devoção. E é exatamente o que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha, você vai lutar o combate, mas não é o combate das suas lutas apenas. Como a pastora Elisângela bem disse aqui, essas lutas também são válidas e Deus entra nelas. Né? Então a gente tem algumas guerras que tem a ver com as nossas questões e que Deus entra com a gente, porque é do interesse de Deus, porque Ele também é nosso Pai, que nós tenhamos uma vida abençoada. Mas nós não vamos lutar apenas essas guerras, vão ter muitas outras batalhas, e às vezes na sua grande maioria, que não tem a ver diretamente com a minha necessidade, mas tem a ver com algo que extrapola
que está além das minhas necessidades, como aquilo que eu falei. Cara, tem uma realidade na cidade. Quem vai guerrear? Quem vai lutar essa luta? Quem vai enfrentar isso? Tem uma necessidade a espiritual, uma guerra, uma batalha sendo travada em nível de reino. Quem vai entrar nessa guerra? Quem vai entrar nessa luta? Quem vai entrar nessa batalha? Então, isso é um fator de suma importância, a gente lutar as batalhas que Deus quer que a gente lute. E, por fim, eu quero entrar num outro ponto, que foi um ponto que eu trouxe aqui brincando, mas é sério esse ponto aqui, e a pastora Elisângela também citou, que eu quero falar um pouco sobre isso. Aqui não é tanto sobre a questão do combate, mas é sobre a questão da seriedade de como a gente deve tratar a questão do envolvimento nesse universo espiritual. Existem muitas pessoas que durante a sua vida tiveram muito envolvimento com o ocultismo, né? Pessoas que tiveram envolvimento com enfim, a vertente espírita, a vertente do candomblé e outras demais, e outras mais. E, em algum momento, foram encontradas por Jesus. Jesus foi lá e encontrou essa pessoa de fato, real, né? Foi encontrada, foi salva, foi liberta, né, daquelas práticas e vivências e agora está vivendo a sua vida cristã. Porém, aquela pessoa, ela viveu na sua vida antes de Cristo uma vida de contato e de conexão com o mundo espiritual, usando vamos dizer assim, usando a porta, usando o canal, não ferramenta, mas o canal, a porta de acesso, o canal de acesso oriundo da ação das trevas. Então, a sua atuação espiritual, o seu acesso à realidade espiritual era através do canal das trevas. Era por esse canal que essa pessoa acessava. E esse tipo de acesso, ele envolve algo, tem um preço que se paga por isso daí. Tem um canal de envolvimento e também tem um processo vicioso. A pessoa acostuma-se com aquele acesso, com aquela inserção naquele lugar, né? Durante um determinado tempo, aquela pessoa acha que ela está no controle, mas vai chegar um momento que ela vai perceber que ela nada mais é do que um cavalo, né? Está sendo apenas usada para que o diabo cumpra os propósitos dele. Quando essa pessoa converte, ela tem que ter um cuidado, e aí, mais do que cuidado, na verdade, eu penso que pessoas que tenham vivido esse tipo de experiência, tá? Elas precisam passar por um processo de discipulado muito detalhado, muito apurado, porque agora o seu envolvimento com o mundo espiritual precisa seguir a métrica e a doutrina do Espírito Santo através da Bíblia. Então eu não acesso o mundo espiritual quando eu quero. Profecia não é a hora que eu digo que eu quero que aquela revelação venha e eu vou profetizar. Agora eu tenho que estar sujeito e submisso ao momento, hora e ocasião que o Espírito Santo quiser trazer, que Deus quiser trazer. Então, diferente do lado negro da força lá, né, quando eu, né, ali fazia o meu ritual e conseguia ter acesso a algum tipo de informação do mundo espiritual, agora não. Agora eu sou 100% submisso à vontade, ao desejo do Espírito Santo para ter acesso àquele lugar. Eu não forço a porta. Eu não forço aquele tipo de contato. Por que eu estou dizendo isso? Há muito tempo atrás eu discipulei uma pessoa que ela teve essa relação. E depois que ela converteu, a casa dela se tornou um lugar de concentração de pessoas em busca de profecia, em busca de revelação. Então a sala virou uma sala de espera e ela atendia as pessoas em um outro cômodo para orar por revelação para aquelas pessoas. Ou seja, era a tal da mãe de Ná gospel. Eu falei brincando, mas eu passei por isso de verdade. Cheguei lá, as pessoas estavam esperando para ter um momento com ela, para que ela orasse, e no orar, ela teria uma palavra de revelação. E ali no processo e a pessoa fazia aquilo com o coração, até aquele momento, com o coração assim, do desejo de acertar. Eu estou fazendo um favor aqui, porque estava acostumado com um padrão mundano,
né, das trevas, desse tipo de funcionamento. Então achou, não, eu só mudei a chave, agora era do lado negro, agora eu estou do lado branco do negócio, então, mas o funcionamento é o mesmo, não tem absolutamente nada a ver, não existe essa história de eu vou lá na casa da pessoa porque ela vai orar e a revelação vai vir. Isso aí, queridos, está totalmente conectado ao processo místico, sabe, de um funcionamento das trevas, do acesso ao mundo espiritual, do engano. Isso não é assim que funciona. A maioria das pessoas, a maioria não, mas eu vou dizer desse caso em específico. Depois que eu botei todo mundo para correr da casa dela, eu fui conversar com ela e ela me confessou que nem sempre o que ela falava era uma palavra de revelação da parte de Deus, mas muito mais porque ela conhecia a vida daquela pessoa. E ela orava e falava do que ela entendia, discernia da vida daquela pessoa e dava uma palavra ali para ela, falando, ó, é assim, assado. E ela confessou que de fato não era um ambiente de revelação, mas um ambiente de você saber do que acontecia e você ter uma capacidade aí, que algumas pessoas têm um tato maior para perceber, ligar pontos e analisar quadros e pontuar. Artimanha.